Olá, aluno, aluna. Quero fazer um convite muito especial a você nesse momento para nós iniciarmos uma jornada, uma viagem na história da humanidade, só que escolhendo um ponto importante para essa história, para narrar essa história a partir da Bíblia como um veículo. Não vamos contar a história da Bíblia, mas a história em torno das Escrituras. Meu nome é Nonato Vieira, sou professor, mestrado em Teologia, mestre em Ciências da Religião, minha formação básica em Teologia e História e especialização em Filosofia e Sociologia. Então, será um prazer, uma alegria muito grande ter você nesta trajetória histórica, nesta viagem, onde vamos fazer descobertas emocionantes, com certeza. Quando pensamos nas Escrituras, as Escrituras Sagradas, nós pensamos muitas vezes em um livro apenas religioso, portanto, desconectado do seu ambiente histórico. Nessa disciplina, ou nesse curso, nós vamos perceber, fazer uma viagem no entorno da Bíblia. Não vamos estudar a Bíblia em si. Nós poderíamos, por exemplo, buscar a conexão das mensagens bíblicas, como que elas estão conectadas dentro do cânon bíblico. Isso seria uma tarefa da teologia bíblica. Ou poderíamos pegar os temas da Bíblia, sistematizá-los e buscar textos provas. Mas isso é uma tarefa da teologia sistemática. Ou poderíamos ver a prática da igreja, da missão da igreja, amparado nas Escrituras, uma tarefa da teologia prática. Mas o que nós vamos fazer é um trabalho em torno das Escrituras. Como ela foi formada, como ela chegou até nós, qual foi a sua trajetória para que ela sobrevivesse na sua transmissão, na sua confecção, como que ela foi preservada até nós. Então esse é um trabalho não de uma descrição das Escrituras, mas uma descrição da sua história, do seu entorno, da sua formação. Então será muito importante nós estarmos atentos nessa história. Então vamos imaginar que nessa trajetória, nessa viagem, nós vamos estabelecer algumas paradas, algumas estações, que são aquelas aulas que nós vamos estar, cada uma delas, focando pontos importantes que no final esperamos que ela feche uma compreensão, forme um conhecimento a respeito das Escrituras. A primeira parada que nós vamos estar dando vai ser a Bíblia na história. Mas antes disso, quero falar rapidamente para você sobre a natureza desse livro, daquilo que está em volta desse texto. Acompanhe, por favor, para mim comigo nesses primeiros slides. A história da humanidade está intimamente ligada aos livros. A necessidade de registrar seus feitos ou manter controles variados fez com que o ser humano muito cedo viesse a descobrir a escrita e a utilizá-la para os fins descritos. Porém, nenhuma das maiores obras literárias dos seres humanos se compara às Escrituras. Alguns pontos importantes gostaria então de ver com você aqui no quadro. O que torna a Bíblia tão especial? Brevemente, queremos mostrar que uma das razões da Bíblia ser tão especial é que ela é um livro de dupla natureza. Normalmente, os livros são produzidos dentro do lastro cultural, das experiências culturais do escritor e unicamente dentro dessa experiência cultural do escritor. No caso das Escrituras, nós vamos observar que ela é de dupla natureza. Por quê? Porque ela é de natureza divina. O que isso significa? Significa que ela tem um autor que está extra-história ou ahistoricamente conduzindo a sua escrita, a sua produção. Isso, claro, dentro de uma perspectiva da ortodoxia cristã. Isso faz parte de uma visão cristã a respeito das Escrituras. É um livro sagrado, um livro que tem Deus como seu principal autor. Então, isto significa quando nós pensamos que a Bíblia é de natureza divina. Um outro aspecto importante que nós dizemos é que a Bíblia é de natureza humana. O que significa isso? Sendo que a Bíblia é um livro de natureza divina, mas também um livro de natureza humana, significa que este autor principal, esse autor que está ao mesmo tempo na história, mas também historicamente presente, nessa produção,
significa que ele utilizou instrumentos humanos e todo o artefato, toda a riqueza cultural que fazia parte desse ambiente humano, histórico, social. Então, isso quer dizer que Deus utilizou de seres humanos, de instrumentos humanos que, com base na sua cultura, no seu contexto social, produziram como coautores este livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Mas também uma coisa importante que veremos durante essa nossa caminhada é que a Bíblia, ela se sustenta interna e externamente. Isso significa que a Bíblia internamente, ela mesma, como livro, como texto, ela possui coerência, possui unidade, ela fala dela mesma. Então, nós encontramos coerência entre o livro de Gênesis e o livro de Zacarias, por exemplo, Malaquias. Nós vamos encontrar coerência entre os Salmos, uma poesia bíblica, e nós vamos encontrar coerência, por exemplo, com a literatura apocalíptica. Então, esse livro, esse compêndio de livros possui coerência interna. Então, ela se sustenta internamente e externamente, ou seja, pessoas importantes, escritores, grandes narrativas da história da humanidade, vai registrar, vai perceber a presença das Escrituras ao longo da história. Então, isto significa que a Bíblia é um livro de dupla natureza, divina, humana, mas ela também se sustenta interna e externamente. Como fiz um convite inicial a você, para nós fazermos uma viagem histórica, tendo as Escrituras como aquele guia turístico, aquele que vai nos dar as informações, só que neste momento, as próprias Escrituras é o nosso objeto de conhecimento. Como eu falei inicialmente, não as Escrituras como texto, mas as Escrituras como uma produção cultural, como uma produção da humanidade, aquilo que fez parte do seu entorno, da sua trajetória. Quando nós pensamos nessa ideia de nós pararmos em algumas estações para ali nós descermos como uma metáfora e buscarmos alguns lugares que vão testemunhar daquilo que queremos construir juntos como conhecimento, então a primeira estação que vamos parar, descer, dar uma verificada e seguir viagem novamente é enxergar como que a Bíblia foi produzida na Antiguidade. Como é que a Antiguidade dá testemunho a respeito das Escrituras como produção cultural, como palavra de Deus, ainda que não é esse exatamente o foco nesse primeiro momento, mas mostrar que a Antiguidade, assim como a historiografia faz essa divisão de Antiguidade, história na Idade Média, história na Idade Moderna e hoje a sociologia chama de pós-modernidade, então vamos fazer essa verificação, essa primeira parada nossa é na Antiguidade. Então, o que a Antiguidade pode nos dizer a respeito do testemunho das Escrituras como um livro produzido na história? Primeiramente, podemos perceber que a Bíblia, como ela foi produzida no drama da humanidade, no drama da história, então é muito importante a gente perceber que, sendo parte do drama da história da humanidade, ela foi produzida ao mesmo tempo em que toda a produção cultural da humanidade estava se dando nessa caminhada histórico-cultural, estava também as Escrituras. Podemos ver então alguns slides que vão nos ajudar a compreender isto que eles têm dito. Por exemplo, o zelo dos escribas como um registro, como um testemunho da antiguidade e o que foi, ou quem foram os escribas. Antes, gostaria de mostrar para você que o primeiro registro de uma porção bíblica é um texto documentado, identificado como as tábuas dos 10 mandamentos que foram escritos em tábuas talhadas de pedra.
E aí, claro, mais adiante, nas próximas aulas, nós vamos ver todo esse processo de utilização cultural das ferramentas, dos artefatos e da estrutura de se escrever. E naquele momento, o que Moisés, conforme vamos trabalhar aqui com a ideia de que ele foi o primeiro escritor, ou alguém que organizou o que nós chamamos de Pentateuco, a primeira unidade da Bíblia, o que ele tinha à sua disposição é o que todas as pessoas daquela época que produziam cultura escrita tinham, que era a pedra. Ela era talhada, as letras eram talhadas, então este é o primeiro registro que nós temos da Bíblia, uma porção da Bíblia escrita, que é os 10 Mandamentos. Depois, importante observar que os escribas, quando nós pensamos nos escribas, temos que pensar que eles foram aqueles responsáveis por uma cultura de escrita dos textos sagrados. Mas uma coisa importante é nós percebermos, os escribas não são algo de propriedade do judaísmo, da religião. Os escribas eram pessoas utilizadas não apenas por um viés religioso, mas também por todas as culturas da época. Por exemplo, no Egito, era comum se ter os escribas. Na Mesopotâmia e nos países que compunham a Mesopotâmia, também era comum se ter os escribas. Ou seja, eles eram responsáveis por escrever a história ou escrever os textos sagrados daquele povo que vivia uma religião como uma expressão cultural e precisava ser registrado. Mas muito além da religião, os escribas eram responsáveis, por exemplo, por montar as primeiras bibliotecas que temos notícia. Os escribas eram responsáveis por escrever para uma manutenção histórica desse intercâmbio cultural entre os povos, aqueles que mudavam para outros países e ali se acomodavam, os imigrantes, eles também tinham um registro. E esse registro era feito por esses escribas, que eram responsáveis pelas letras. Gostaria de mostrar um próximo slide para você perceber essa importância dos escribas em relação a essa produção cultural envolvendo as escrituras na antiguidade. Começamos com Davi, que provavelmente foi aquele que iniciou, o rei Davi. Teria iniciado uma tradição da escrita de textos sagrados. Ele teria organizado um grupo de cronistas. O que eram os cronistas ou quem eram os cronistas? Os cronistas eram aqueles que eram responsáveis de escrever, de registrar os acontecimentos envolvendo o rei e o país. Então os cronistas, eles tanto ficavam no palácio, como também existiam aqueles cronistas que acompanhavam o rei nas guerras. E o objetivo, obviamente, era fazer com que a memória do rei e do seu reinado pudesse se perpetuar. Então, obviamente, existiam cronistas que, orientados pelos monarcas, exaltavam a figura do rei para que ele, então, fosse tido como um monarca extraordinário na história daquele povo, daquela cultura. No caso dos cronistas, no período de Davi, eles tinham essa responsabilidade de acompanhar Davi nas guerras, mas também de estarem no palácio de Davi e ali escrever, documentar os cânticos, os poemas que nós conhecemos hoje como salmos, por exemplo. Então, essas pessoas tiveram uma importância muito grande na escrita do texto bíblico na antiguidade. Os escribas estavam associados, a maioria das vezes, ao templo. Isso quer dizer que isso dava um privilégio a eles, porque eram pessoas que se dedicavam quase que exclusivamente a esse trabalho. E um exemplo disso, eu coloquei apenas 2 exemplos de escribas no Antigo Testamento. O caso de Esdras, provavelmente um escritor, alguns acreditam que foi o escritor do livro de Esdras, de Samuel, por exemplo, tanto primeiro como segundo Samuel. Assim também como provavelmente editou alguns textos, até mesmo lá do Pentateuco. Um segundo exemplo de um escriba é Baruque, que acompanhou o profeta Jeremias durante toda a sua jornada, inclusive quando este foi para o Egito, viveu uma espécie de cativeiro. Nós vamos encontrar esse homem chamado Baruque acompanhando
este grande profeta Jeremias, e foi ele o responsável. Por isso que nós, quando lemos o livro de Jeremias, encontramos registrado. Um segundo momento da nossa parada nessa estação da antiguidade é nós irmos lá para frente. Nós temos registrado, nós temos falado um pouco sobre esse período da antiguidade, bem mais tardia, bem mais lá atrás. Mas agora nós fazemos um passo bem largo na história e vamos chegar em Flávio Joséfo. Por que Flávio Joséfo é considerado uma figura muito importante, marcante para o registro, para encontrarmos os passos das Escrituras na antiguidade? Dê uma olhada nesse próximo slide para fazermos algumas considerações. Com a finalidade de enxergar as marcas de pisadas históricas que valorizam as Escrituras Sagradas e contribuíram para a credibilidade da sua estrutura e mensagem, Flávio Joséfo e a sua obra são impulso a este intento. O que isso significa? Significa que Flávio Joséfo narrou a história dos hebreus com base no Antigo Testamento. Flávio Joséfo foi um historiador e na qualidade de historiador, ele se valeu do texto escrito do chamado Antigo Testamento. Isso significa que valorizou muito o Antigo Testamento porque ele pega desde Adão e Eva como pessoas históricas e traz toda a sua narrativa até os seus dias, sempre num prisma, numa compreensão da história a partir da narrativa do Antigo Testamento. Então isso deu uma grande contribuição para nós percebermos as pisadas das Escrituras na Antiguidade. Uma outra coisa importante, por que Flávio Joséfo é importante para nós termos nessa nossa narrativa, é que ele confirma, na sua narrativa histórica, ele confirma que João Batista, por exemplo, teria sido decapitado conforme o Novo Testamento nos informa. Uma outra coisa muito importante também nas narrativas de Flávio Joséfo é que ele confirma, ele menciona a morte de Jesus e, segundo a sua linguagem, o boato que ele teria ressuscitado. E ainda podemos dizer que a historiografia o considera importante por elaborar esse início da cristandade. Quando a historiografia estuda o início da cristandade, Flávio Joséfo é uma figura muito importante para ser levado em conta, porque é um historiador judeu, primeiramente faz uma narrativa com base naquilo que tinha escrito do Antigo Testamento, dá um relato a respeito de João Batista, menciona que Cristo, mesmo não crendo que Jesus era o Messias, mas menciona que Jesus Cristo havia realmente morrido e havia um boato da sua ressurreição. É extremamente importante na consideração historiográfica a respeito do início da Igreja Cristã. Continuando a nossa caminhada, a nossa viagem, temos parado para dar uma enxergada como que nós percebemos o testemunho na antiguidade. Mas é importante nós continuarmos verificando que ainda a história tem muito a nos dar a respeito dessa trajetória das Escrituras. Por exemplo, nesse momento agora nós vamos investigar. Lembrando sempre, nós estamos produzindo, nós estamos construindo conhecimento a respeito das Escrituras, o que está em torno dela. Então, nesse momento, quero convidar você a nós fazermos uma viagem um pouco longa. Saímos do primeiro século da Igreja Cristã e vamos até próximo do final da Idade Média, olhando dois movimentos religiosos e culturais que são extremamente importantes para nós percebermos a continuação dessas marcas, dessa trajetória histórica das Escrituras como Palavra de Deus. Primeiramente, vamos dar uma olhada nos pais da igreja. Quero convidar você, no próximo slide, a nós percebermos quem foram os pais da igreja, qual a importância deles. Os escritos dos pais preencheram amplamente o vazio de informações históricas entre o período do Novo Testamento e a última parte do quarto século.
Os líderes da igreja, por meio da pena e da voz, construíram uma literatura apologética e polêmica para fazer frente à perseguição externa e heresia interna. Os escritores citam e usam a linguagem das Escrituras. Muito bem, isso diz para nós a importância de elementos ou de pessoas extremamente importantes naqueles primeiros séculos da igreja, onde a literatura precisava ser produzida, a igreja sofre perseguição e uma necessidade é que ela produza qual a razão da sua fé. Ela sistematize para apresentar aos governantes, imperadores da época, que não era alguma coisa absurda, que não era alguma coisa de outro mundo a religião cristã. Então, para isso, eles precisavam produzir a sua crença, amparado nas Escrituras. E daí, então, nós podemos perceber quanta riqueza foi produzido pelos pais da igreja nesse período. Próximo slide vai nos dizer exatamente como que eles produziram esta grandiosidade de obra literária que temos hoje. Os pais da igreja, primeiramente, foram chamados de primeiros bispos. Quem foram os bispos? O que eles faziam? Os primeiros bispos, eles eram um tipo de supervisores da igreja cristã. Então, a igreja precisa que alguém supervisione a sua crença, as suas práticas. E então surge essa estrutura na igreja chamada o bispado. Então, essas pessoas tinham essa tarefa. Eles tinham também a tarefa, e realmente a cumpriram, de produzir uma riqueza de literatura nos primeiros 4 séculos da igreja. Eles investiam alto na cópia e na interpretação da Bíblia Sagrada. Um grande exemplo, um grande expoente, uma grande figura desse momento da igreja cristã, podemos dizer que foi Agostinho. A maioria das pessoas já ouviram falar de Santo Agostinho. As suas grandes obras, tanto obras de interpretação, de exegese, de introdução às Escrituras, da defesa da fé, trabalhos filosóficos, como A Cidade de Deus, as Confissões de Agostinho, obra da sua piedade pessoal, trabalhos sobre liderança. Então, Agostinho deixou um legado muito grande através dos seus escritos. E por que nós relacionamos Agostinho nessa nossa viagem, nessa nossa trama de, ao entorno das Escrituras, formar um conhecimento a respeito da sua formação, da sua transmissão e como ela chegou até nós? Porque Agostinho foi chamado um doutor da igreja, uma das pessoas que mais produziu teologia, mais produziu filosofia, pensamento para a igreja cristã. Então, podemos dizer, com certeza, Santo Agostinho, um grande homem que contribuiu para aquilo que nós temos hoje de solidez em relação ao pensamento cristão. Mas, como eu falei, nós vamos dar uma olhada em 2 ambientes nessa construção de saber. Primeiro, os pais da igreja. Um segundo momento muito importante é o momento da escolástica. O que significa isso? O que foi a escolástica? No próximo slide nós podemos ver isso com clareza. Depois dos pais da igreja, a produção literária como consequência do grande impacto das Escrituras sobre as sociedades passa por um período de desenvolvimento dos trabalhos dos copistas, com o surgimento dos mosteiros, que inicialmente visavam a vida ascética, da clausura e, posteriormente, se mostraram um espaço fértil para o surgimento de grandes copistas das Escrituras. Então, nós podemos ver quão importante foi esse período escolástico. Mas como podemos caracterizar e falar do seu impacto e do seu conteúdo para esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo? Primeiro, o surgimento das universidades. Daí vem o nome escolástica. Escolas, né? Então, a partir de aproximadamente 800 para os anos 1000, no período dos carolíngios governando aquele grande império, através especialmente de Carlos Magno vai dar ordem, então, que sejam fundadas escolas e, posteriormente, universidades, com o fim
de que a Bíblia fosse tratada de maneira adequada, que a Bíblia fosse tratada no sentido de produzir mais cultura, mais cópias fossem disponibilizadas e se estudasse as línguas nas quais a Bíblia teve a sua mensagem produzida. Então, grandes escolásticos podemos mencionar Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Abelardo, todos esses professores de filosofia, de teologia e que deram uma grande contribuição na produção do conhecimento teológico em torno das Escrituras. Também, com o desenvolvimento das universidades, o estudo das línguas clássicas ajuda a ampliar o estudo das Escrituras. Portanto, podemos dizer que este período tão importante da história, esse período tão importante da produção do conhecimento em torno das Escrituras, a escolástica realmente fez o seu papel. Além de ser as primeiras universidades e ali surgirem não apenas a ciência bíblica, mas ser apoio para outras ciências que estavam em curso, podemos dizer que a escolástica foi um campo fértil para a produção cultural da Igreja e da humanidade em geral. Continuando a nossa caminhada na história conduzido pelas Escrituras, aquilo que está em torno das Escrituras, nesse momento nós vamos sair daquilo que nós chamamos de escolástica e entrarmos em um momento extremamente importante para a humanidade em termos da sua cultura, do seu conhecimento, que foi a Reforma Protestante, chamada pelos historiadores e muitos sociólogos como a porta que se abriu para aquilo que foi chamado de modernidade. Então, a Reforma Protestante foi extremamente importante para alargar o pensamento da humanidade em termos de liberdade, em termos de produção. Então, por isso que é importante, nesse momento, nós darmos essa parada e entrarmos nessa diversidade de possibilidades para nós continuarmos essa produção de conhecimento. Porém, como nós precisávamos selecionar alguns pontos importantes para fazermos essa verificação, então nós vamos ver primeiro como que, a partir das Escrituras, os alemães ganharam, por exemplo, uma unificação linguística através da tradução das Escrituras. Depois, veremos a importância do método histórico, ou chamado histórico gramatical, ou gramático histórico, da Reforma, para uma ampliação e melhor utilização das Escrituras. Podemos ver, então, no próximo slide, sobre a contribuição da tradução de Martinho Lutero para o alemão para a unificação da língua alemã. Nos dias atuais, é consenso que o estudo da Bíblia contribuiu para o conhecimento nos campos da literatura, do desenvolvimento das línguas, da arqueologia, da antropologia e tantos outros legados para a humanidade. Na Reforma, mais uma vez, o trabalho com a Bíblia deixou uma herança inestimável para os povos germânicos, por exemplo, uma língua unificada. Em 9 meses, Martinho Lutero escreveu dúzias de livros e traduziu o Novo Testamento para o alemão. Em seguida, traduziu o Antigo Testamento para o alemão mais uma vez. Essa obra se tornou uma posse amada para os alemães, uma obra do coração, com que eles tinham uma ligação afetiva. A tradução de Lutero serviu de base para a alfabetização das gerações futuras. Como é importante nós olharmos para a história das Escrituras, retirando essa áurea de preconceito, por exemplo, que hoje pode se ter em torno da Bíblia, pensando nela apenas como um livro de religião que formou ao longo da história milhões e milhões de fanáticos. No caso da Alemanha, nós podemos ver a contribuição das Escrituras para que este povo tão rico em cultura, um povo tão antigo, mas que até o tempo de Lutero tinha uma língua fragmentada, não tinha uma unificação linguística, não tinha um núcleo da sua gramática, de como a língua era falada, e a tradução de Lutero para o alemão deu esta herança até os dias de hoje para aquele país, para aquela cultura. Um outro ponto importante
que, quando nós pensamos nessa trajetória histórica das Escrituras, nos leva, no período da Reforma Protestante, é a ideia de um método. Nós sabemos que um método ele é importante para nós termos o resultado final daquilo que nós averiguamos. Dependendo do método que nós utilizamos, podemos ter resultados diferentes. Como temos falado, a importância de ter um método para investigarmos, para averiguarmos, tanto no campo da ciência escrita como nas ciências naturais, os métodos são muito importantes. E os reformadores perceberam que, para fortalecer a ideia da Bíblia estar no centro da fé cristã, era necessário também fortalecer um método que desse conta dessa verificação nas Escrituras. Por isso, então, eles eles fortaleceram um método chamado método gramático histórico ou história gramatical. Vamos dar uma olhada nos slides exatamente o que significou isso. Os métodos de interpretar um texto são antigos, pois os próprios escritores das Escrituras escreviam em sua época de olho no que seus antecessores escreveram, compreendendo e usando métodos por meio da ação divina de interpretar o que fora dito. Os reformadores fortaleceram a crença no método escritura com escritura, conhecido como gramático histórico. Podemos ver a descrição, o que significou esse método, por exemplo. Ele significou o fortalecimento das Escrituras, ou a busca pelo sentido das Escrituras. Como eu falei, um método é extremamente importante quando nós queremos alcançar um objetivo. No caso aqui, nós estamos falando da ciência literária, da ciência do texto. E este é um método que não era exclusivo do estudo religioso, do estudo das Escrituras, mas se utilizava esse método de buscar a compreensão histórica que aquele texto foi forjado, que aquele texto foi produzido, e depois se vinha para o autor. Quem escreveu? Qual o sentido que ele tinha em mente ao escrever esse texto? Então, por isso que se chama de gramático histórico. Se busca o estudo da gramática do texto, mas se busca também o ambiente histórico que aquele texto foi produzido. Esse método, ele contrapôs-se a algo que era muito utilizado na Idade Média, chamado alegorese. O que era a alegorese? Era um método focado na alegoria. Então, se tirava o aspecto literal do texto e focava no sentido alegórico do texto, dando assim uma diversidade de compreensão e interpretação para o texto. A Reforma Protestante, através desse método, fortaleceu a ideia de que o texto tem apenas um significado e este é literal, diziam os reformadores. E um outro ponto extremamente importante era a Escritura interpreta a Escritura. E aí, Martim Lutero, naquelas suas 95 teses, ele prega esta declaração: somente as Escrituras. Então, vemos que a Reforma Protestante, através de uma contribuição para a unificação da língua alemã e de um método, fortalecimento de um método, deu uma grande contribuição para que a Bíblia continuasse forte, sendo transmitida e chegasse mais adiante, historicamente falando. Muito bem, como temos visto até aqui, desde dos pais da igreja e antes mesmo, lá na antiguidade, bem lá atrás, passando pelo Flávio Joséfo, pelos pais da igreja, pela escolástica, passando pela Reforma Protestante, vendo toda a contribuição desses movimentos culturais para que a Bíblia se afirmasse, fosse fortalecida e transmitida até os dias atuais, chegamos numa era que a historiografia chama de modernidade. Então, a modernidade ela foi caracterizada pelo centro do homem e da razão.
Então nós escolhemos apenas 2 momentos dentro desse movimento cultural. Temos sempre que lembrar que isso chama-se movimento cultural porque é o homem fazendo cultura, é o homem, o ser humano, querendo dar um sentido ao seu tempo, interpretando a realidade que está em sua volta, através das escrituras ou de outros meios científicos, mas é sempre o ser humano querendo dar um sentido para o seu mundo. E isso é chamado de cultura, fazer cultura. Por isso todos esses movimentos não podemos caracterizá-los como movimentos anti-Deus, contra Deus, ou contra as escrituras, mas são movimentos culturais que têm suas peculiaridades. As escrituras, como sempre foi um livro ou uma narrativa muito forte que influenciou as sociedades e a humanidade de modo geral, ela sempre foi ou abraçada com elogios, ou ela foi criticada, e por isso devemos ter um olhar para esses momentos da história, da cultura, do fazer conhecimento do ser humano com serenidade, sem repudiar abertamente esses movimentos. Então, o primeiro momento dentro deste movimento cultural que nós queremos ver como que a Bíblia se comportou, ou melhor dizendo, como que esse movimento se comportou em relação à Bíblia, é chamado de criticismo. Vamos ver no slide o que significou isso. O criticismo é uma forma de abordar o conhecimento atribuído a Kant, o grande filósofo do início ou do meio da modernidade, um filósofo que influenciou o pensamento do século XVIII, e a sua influência ela ecoa até o presente tempo, né? Como o criticismo influenciará a história das Sagradas Escrituras? O criticismo kantiano aborda a impossibilidade da razão humana ter um conhecimento objetivo, essencial das coisas. Então, o criticismo ele é um movimento resultado da compreensão filosófica, mais tarde chamada sociológica, do ser humano. Nós vemos de um período aí chamado Iluminismo, que começa no século XVII, e esse movimento do Iluminismo tem essa ideia de que o homem agora ele é dono de si, ele ganhou uma autonomia em termos da razão. Não vamos esquecer que o Iluminismo é uma reação àquela ideia de que a Bíblia estava no centro de todas as explicações humanas, vindo da Idade Média, chamado a Bíblia a rainha de todas as ciências. Então, Deus estava no centro da história, Deus estava no centro de todas as explicações. No Iluminismo, o Iluminismo tira Deus do centro de todas as explicações e coloca o homem com uma capacidade intelectual, racional, de dar sentido ao mundo em sua volta e ao mundo, seja ele cósmico, distante daqui, ou o mundo palpável das pessoas, da cultura. E isso, então, trouxe um impacto muito grande para a compreensão das Escrituras. Nós vimos antes que a Reforma Protestante fortaleceu, através de um método, a ideia de que a Bíblia tem um sentido objetivo, literal, e nós devemos buscar essa compreensão do texto. Continuando no slide, aqui nascia um método de interpretação chamado histórico crítico. Ora, na Reforma nós temos um método chamado histórico gramatical ou gramático histórico. A ideia de focar no contexto histórico do autor, dos destinatários e no texto. E por isso a ideia de gramática, você ir lá para o texto, buscar o sentido gramatical do texto, fazer todo aquele aparato que a exegese faz em busca de chegar na intenção do autor. Já nesse período do criticismo, esse histórico crítico é a ideia de que a Bíblia precisa ser submetida à crítica. Então, esse método vai colocar em xeque todas aquelas afirmações dogmáticas, colocar criticamente a validade do autor e a validade do texto. Se foi aquele autor mesmo que escreveu aquele texto, se foi
realmente destinado àqueles destinatários, ou se na verdade foi um texto escrito bem antes por uma outra pessoa, direcionado para outro público e não aquele que a tradição identificou. Todos os pontos principais da investigação bíblica precisam ser submetidos à crítica. Essa é uma declaração do criticismo. Conceitos de revelação e inspiração são alterados. Críticas das fontes, ou seja, as fontes precisam serem questionadas. Quem escreveu realmente esse texto, conforme eu já havia dito? Um outro momento que nós precisamos averiguar nesse período da modernidade é um período chamado de historicismo. Olha, antes nós temos um período chamado de criticismo, que está dentro de um movimento cultural maior chamado racionalismo. A ideia de que a razão ela é autônoma e ela consegue responder todas as perguntas. No historicismo, é uma continuação da ideia que nós vimos anteriormente do criticismo. O historicismo é resultado da pesquisa criticista, racionalista das Escrituras. Ou seja, os conceitos estabelecidos até então agora precisavam ser submetidos à crítica e questionados. Uma abordagem que nasce nesse período é a chamada hipótese das fontes documentais. Ou seja, um pesquisador ele chega ao ponto de dizer: será que realmente Moisés esteve por trás dessa produção? Ora, ortodoxalmente nós atribuímos a Moisés, isso já desde o início da tradição cristã, o autor do Pentateuco. Depois foi se trabalhando, considerando que realmente Moisés não poderia ter escrito todos os 5 livros, mas provavelmente esteve presente na produção desses livros. Que parte ficou ausente, ele ficou ausente, não podemos exatamente precisar, mas é certo que ele não esteve presente em tudo. Mas neste caso do surgimento dessa hipótese das fontes documentais, ele diz que não seria uma pessoa histórica por trás da produção desse texto, mas na verdade tradições religiosas, como veremos logo em seguida. Essa ideia trabalha com a tese de que a Bíblia narra a história da religião de um povo e essa história é narrada por diferentes tradições religiosas de Israel. O que significa isso? Nós falamos que existiam pessoas que levantaram essas hipóteses, essas ideias. E, por exemplo, uma dessas pessoas é um homem chamado, um teólogo, historiador, literário, chamado Julius Wälhelsen. Segundo ele, o Pentateuco é resultado de produções de 4 número 5, mas 4 fontes religiosas: eloísta, javista, sacerdotal e deuteronomista. O que significavam essas tradições? Eram tradições que viviam a fé no seu tempo, produziram crenças, produziram forma de pensar religiosa, forma de piedade, e cada um influenciou na produção do Pentateuco a partir do seu olhar para a religião, a partir do seu olhar para o monoteísmo. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado do racionalismo através do criticismo, do historicismo? O resultado foi a reação, ou o fortalecimento de uma ideia chamada ortodoxia. Voltar-se para aqueles primórdios, para aqueles fundamentos a respeito das Escrituras como palavra de Deus. Fortalecimento da ciência bíblica. Não podemos dizer que o método histórico crítico, que o historicismo de William Wälhelsen somente foram danosos para o entendimento das Escrituras, mas eles trouxeram uma contribuição para que a ciência bíblica continuasse evoluindo, saísse daquela ideia focada apenas no texto, mas enxergasse a Bíblia como uma produção também humana, cultural, e que existe uma abertura muito grande para a pesquisa e, sem dúvida nenhuma, hoje, atualmente, não se pode fazer exegese, não se pode fazer interpretação da Bíblia sem considerar esses métodos que surgiram. Não podemos absorvê-los totalmente, mas fazemos um intercâmbio com esses métodos que foram surgindo ao longo da história.
Depois de passear por essas fases da história, dividido pela historiografia, nós chegamos no que podemos chamar de contemporaneidade, ou como a sociologia, a história, ou muitas vertentes dessas ciências têm preferido, chamar de pós-modernidade. O que caracteriza a pós-modernidade? Sem dúvida, um elemento fundante da pós-modernidade é questionar o sentido objetivo das coisas. O sentido objetivo das coisas. Se nós pensarmos, nós temos falado aqui que a Bíblia, ela se propõe a dar conta de narrar toda a história da humanidade. Claro, ela não se propõe a ser um livro de história, ela não se propõe a ser um livro de etnologia, de contar a fundação étnica dos países, das nações, dos povos, mas ela, enquanto ela está narrando a revelação de Deus, de como Deus se dá na história, então ela se apresenta como uma narrativa que dá conta de toda a existência humana. E na pós-modernidade, a ciência da pós-modernidade, ela questiona isso. Então é importante nós vermos em dois momentos, brevemente, como que podemos caracterizar a pós-modernidade, especialmente ligadas a esse tema que é a crise de sentido. Por exemplo, o movimento racionalista contribuiu para que a ciência histórica fosse repensada como narrativa dos fatos e pensamento das sociedades e passou a se caracterizar por uma necessidade hermenêutica. A história passou a ser desconstruída e essa ideia de descontinuidade beneficia a visão da micro-história. Podemos ver que uma característica desse tempo é o abandono das metas narrativas, conforme eu havia dito. E, obviamente, se a Bíblia é uma meta-narrativa, a Bíblia ela tem a sua maneira de contar a história abandonada. Jesus, a ortodoxia afirma, é o centro em que tudo ganha sentido objetivo. Ora, se a pós-modernidade abandona as metas narrativas e a Bíblia é uma meta-narrativa, essa afirmação de que Cristo é o centro em que tudo ganha sentido objetivo, isso é uma declaração que entra em choque com o valor da pós-modernidade. A crise de sentido é uma crise de significado objetivo das realidades. Isso é importante porque nós vamos perceber que a pós-modernidade ela não encontra espaço para continuar essa ideia da busca de uma objetividade na pesquisa, busca de objetividade em termos de sociedade. Então, ela se choca frontalmente com as declarações bíblicas. Mas, diante de tudo isso, um espírito chamado espírito do tempo, espírito do tempo pós-moderno, como é que nós podemos enxergar a Bíblia como aquela que confere sentido ao seu tempo? Vamos ver dois slides rapidamente com o objetivo de nos mostrar isto. A Bíblia dá sentido à existência. A ortodoxia cristã tem considerado que a Bíblia permanece porque é palavra de Deus, portanto, preservada pelo seu autor divino, mas também porque ela é a fonte de vida para as maiores inquietações existenciais do ser humano, em qualquer época e em qualquer contexto. Este é um elemento, é um conteúdo das Escrituras. Podemos questionar a validade da sua tramitação histórica, podemos questionar como que ela foi produzida, a sua validade para os atuais discursos na história atual. No entanto, ela continua sendo a resposta para as questões existenciais da humanidade. Como podemos dizer, a Bíblia conta a história de Deus salvando sua criação e apresenta um estilo de vida para essa criação redimida, deixando a esperança de um fim escatológico feliz, ou seja, deixando a ideia de uma esperança futura,
bem-sucedida. Ela é a ferramenta de trabalho dos cristãos. Ela continua forjando a cosmovisão cristã, a forma que o cristão enxerga o mundo. Ela continua sendo a referência para a demonstração do amor de Deus. Portanto, a Bíblia, ela se mantém e ela tem uma palavra contextual e que atende, vai de encontro às necessidades existenciais das pessoas do nosso tempo. Depois de ter feito essa narrativa, ter feito essa descrição da história em torno das Escrituras, temos que nos fazer a pergunta: como isso tem um impacto prático na tua vida? Como que você, lá na tua comunidade, lá na tua universidade, no meio onde você vive com amigos, com pessoas que também discursam através do conhecimento, da cultura, como este conhecimento pode se tornar prático? Sem dúvida, a primeira coisa que temos que dizer, conforme você pode observar aqui no slide, não pode haver profundo aproveitamento do ensinamento das Escrituras se for relegado à insignificância o estudo da história desse livro. Uma outra coisa importante que você pode, lá no teu material de apoio, no início da aula, eu falo um pouco sobre o questionamento da Fernanda, ou a Fernanda, por um professor na universidade. E lendo aquela narrativa, eu queria colocar algumas questões práticas para a Fernanda, que pode ser também questões aplicadas ao seu mundo, ao seu universo. Primeiro, Fernanda pode afirmar sua cosmovisão sem medo de ter uma fé no escuro. A referência de sua cosmovisão tem uma história objetiva, ou seja, ela pode ser narrada. Suas pegadas, as pegadas das Escrituras, estão em toda a história do conhecimento e da literatura. Conforme temos dito, a Bíblia, ela não foi um livro que caiu pronto do céu. Ela foi forjada, ela foi produzida no seio da humanidade e no seu fazer cultural. Portanto, ela dialoga com as pessoas de todos os tempos. Talvez você pode ter ficado com a impressão que nós fizemos uma descrição histórica, como se fosse uma introdução à história. Na verdade, foi intencional fazer isso para que, através da história, pudéssemos perceber o valor das Escrituras, ou como a Bíblia ela foi produzida, ou não materialmente, mas aquilo que estava em sua volta. E queremos finalizar dizendo, então, esta aula percorreu a história da Antiguidade, das Idades Médias, modernas, pós-moderna, tendo como objetivo perceber a trajetória histórica das Escrituras Sagradas, sua preservação, seu testemunho e sua influência, não apenas religiosa, mas a formação, especialmente do pensamento ocidental e o surgimento de grandes instituições como as universidades. Também podemos dizer que grandes desafios para as Escrituras sempre existiram. Demonstrar o seu valor permanente, um grande momento cultural para a humanidade, ou monumento, para a humanidade, responder às questões profundas da existência humana. Portanto, a Bíblia, apesar de ser um livro religioso, portanto, por isso, ela tem a capacidade de responder aos anseios existenciais das pessoas, mas ela também tem que ser compreendida como uma obra literária da humanidade, como uma obra cultural da humanidade, e que, para ser compreendida, assim como qualquer outra obra importante da humanidade, precisa se ver a sua trajetória histórica, como foi produzida, como foi preservada, é o que nós acabamos de ver.